Oi meus amores, eu me chamo Thalia e esse é o meu mundinho. E hoje eu vim trazer vocês pra trocar os paninhos da minha geladeira. Como vocês estão vendo, a minha geladeira, ela tá cheia de paninho. São panos de pratos normais que eu coloco na geladeira, porque a minha geladeira, ela é de acrílico e se eu não colocar proteção, risca todo o acrílico dela. Eu tava colocando pano de prato, mas toda vez que ia colocar alguma coisa na geladeira, ficava escorregando o pano pra lá e pra cá. E aí eu tive uma ideia de comprar passadeira antiaderente. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade mesmo. E com a minha treninha gigante de apenas 1 metro, que cabe 10 delas na minha mão, eu fui medir a geladeira para saber como cortar a passadeira antiaderente. Eu tinha medido, mas ainda não confiante, eu fui ver novamente com a passadeira se era isso mesmo que tinha que cortar. Tudo certinho, depois de medido eu fui logo cortando. E esse lado é muito fácil de cortar porque ela tem uns furinhos que facilita todo o processo. Depois de cortado o comprimento, eu fui colocar na geladeira para saber qual cortar de largura, porque eu tinha medido, mas eu não sou confiante nessa trena. Como essa passadeira não é barata porque ela é vendida por metro, então qualquer erro é uma dor no coração. Coloquei a passadeira na geladeira, pensei em dobrar, mas achei que não iria dar certo, então eu peguei a caneta para riscar e cortar na medida exata. Eu risquei de baixo para cima para não ter erro, onde acabava a prateleira da geladeira eu já ia riscando a passadeira antiaderente. Esse processo não é muito gostoso porque a gente não tem firmeza, tem que ficar apoiando a mão em cima. Mas deu certo, a passadeira foi riscada e dá pra ver a tinta da caneta aí bem clarinho e eu vou ter que cortar nessa linha reta. O problema é conseguir cortar nessa linha reta. Mas eu meti a cara e fui logo cortando e ficou sobrando essa tirinha. Eu fui colocar na geladeira pra ver se ia dar certo à medida que eu cortei. Visto que encaixou certinho, eu fui pegar o resto da passadeira pra eu conseguir cortar também. Eu peguei aquele pedacinho que eu já tinha cortado pra medir e cortar certinho a outra. Porque afinal eu precisava de 3 pedaços cortados pra colocar nas 3 prateleiras da geladeira. Cortado o comprimento, eu ia riscar a largura do lado das flores, mas eu pensei, se eu riscar do lado branco, eu consigo enxergar melhor e vocês também conseguem enxergar melhor. E agora foi molezinha porque ficou mais firme, porque estava posicionado na pia e não na geladeira. Então foi fácil, foi só cortar mesmo a tirinha e dá até pra ver o risquinho da caneta por aí. Eu fico saindo toda hora da filmagem porque a minha geladeira não parava de apitar e eu tava tentando fazer ela parar de apitar. Eu fui medir a tirinha nessa tirinha que eu estava cortando pra ver se eu estava cortando a medida exata. Eu tava com muito medo de errar. Na minha cidade e também na internet, eu tinha visto o valor de 44 até 60 reais o metro dessa passadeira antiaderente. Mas como eu tive que passar numa loja de artesanato para comprar uns pedaços de tecido, eu perguntei pra moça se lá tinha. E graças a Deus tinha e tava muito mais barato. O tecido eu conto pra vocês em outro vídeo o que eu vou aprontar, mas o metro da passadeira tava muito mais barato lá do que em qualquer outro lugar. Eu paguei em torno de 22, no máximo 25 reais o metro. Só tinha essa estampa, não tinha outra porque ainda não tinha chego, mas que tava tudo bem também porque eu amei essa estampa. Eu queria uma estampa mais clarinha por conta de ser na geladeira. Até tem umas flores em marrom, mas isso não me incomodou porque eu achei elas muito lindas e achei que deu um charminho a mais. Terminado de cortar a última, eu finalmente fui colocar uma a uma nas prateleiras da geladeira. Vocês percebam que ficou um pouquinho dobradinho lá no fundo e foi intencional mesmo. Porque se acaso a gente for colocar alguma coisa muito grande, bate lá no finalzinho e não risca o fundo da geladeira. Eu particularmente gostei muito e não sei de onde vêm essas ideias malucas, mas ainda bem que deu tudo certo. Já aproveitei para ir colocando as coisas na geladeira novamente para não estragar. Se bem que não tem muita coisa porque a gente ainda não fez compra de coisas de geladeira, mas nem por isso precisa estragar o que tá lá. Falando nisso, eu até queria fazer um vídeo pra vocês, eu comprando as coisas, mas tenho muita vergonha do pessoal me olhando no mercado. E esse foi o resultado final da geladeira. Olha como ficou bem encaixadinho e dá pra ver até que ele é antiaderente mesmo, não escorrega nada aqui e não fica deslizando pra lá e pra cá igual o pano de prato fazia. Sem contar que deu um charme a mais porque todos os paninhos são iguais e não igual o pano de prato, que era um diferente do outro. E como tinha sobrado um pedacinho da passadeira, porque eu tinha comprado 2 metros e acabei não usando tudo, eu fiz logo um cantinho do café que eu não tenho aqui em casa. E ficou muito bonitinho. Foi isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Beijo!